Olá, Mariana, olá, Hélio. Em primeiro lugar, eu queria agradecer-vos a vossa disponibilidade e a vossa generosidade para estarem aqui connosco e também, de uma forma, resistirmos e continuarmos com estes free runnings especiais. Nós fazemos estes free runnings há 6 anos, já por aqui passaram, a maior parte presencialmente, um conjunto muito significativo de atletas portugueses. Nós tivemos já cerca de 60 convidados, muitos deles atletas no ativo, muitos deles atletas profissionais, alguns ex-atletas profissionais, grandes campeões olímpicos e também muita gente anónima, mas que tem em comum a enorme paixão pela corrida. Esta é uma iniciativa de promoção da corrida, mas fundamentalmente da promoção da atividade física. Por aqui já passaram algumas pessoas que também das longas distâncias, dos trails, e algumas que eventualmente até conhecem ou conheceram. Estou-me a lembrar da Análise Silva, da saudosa Análise Silva, do João Oliveira, da Marisa Vieira, do Augusto Oliveira, da Esther Alves, do Luís Pires, do João Paulo Félix, que fez recentemente, ou no ano passado, a volta a Portugal a correr, fazendo um conjunto consecutivo de maratonas durante vários dias. Uh, a Mariana é fisioterapeuta e osteopata, representou a Seleção Nacional de Trail no Campeonato do Mundo de 2019, que se disputou em Miranda do Corvo, é campeã nacional feminina de Ultra Trail, começou no futsal, ou pelo menos passou pelo futsal antes de chegar ao trail, e é uma recente atleta destas andanças das longas distâncias. O Hélio é licenciado em Psicologia, julgo que finalista ou já concluiu mestrado em Psicologia Social e das Organizações, é atleta profissional de trail, foi segundo no Campeonato Nacional de Trail em 2020, acompanha também alguns atletas paralímpicos, nomeadamente o Jorge Pina, é alguém que também associa esta parte atlética, esta parte da corrida também a iniciativas de caráter solidário. Recentemente, o ano passado, fez 100 quilómetros para angariar alimentos, uma iniciativa que se designa Alimenta esta corrida. É muito ativo nas redes sociais, nomeadamente para promover a atividade física e para ajudar as pessoas e para motivar as pessoas a fazerem atividade física, a correrem. Começávamos então pela primeira pergunta. O Hélio vem da pista, a Mariana vem do futsal, como já disse. Qual foi o chamamento que tiveram para, por um lado, abandonar o futsal, ou abandonar a corrida de estrada ou a pista e dedicarem-se às longas distâncias, à montanha, às corridas fora de estrada? Começava por si, Mariana. Desde mais, boa noite, muito obrigada pelo convite e agradecer também ao Hélio, também a presença dele, e parabéns também pela iniciativa de Lousada. Aliás, é um município que eu gosto muito, é lá que eu treino com o meu grupo de treino e dou muito valor ao Conselho de Lousada, porque realmente é dos conselhos a nível de Portugal que apoia muito o desporto e o atletismo em causa, e adoro aquele complexo desportivo que dá para todo tipo de desportos, desde o hockey de campo, o atletismo e ténis, e dou-vos valor por isso. E ainda bem que existem coisas dessas em Portugal e que promovem o desporto, desde estes pequenos desportos até ao futebol, não é? Que a quantidade de campos de futebol que também tem, e dou-vos os parabéns. Agora, respondendo à sua pergunta, no meu caso, eu joguei futsal desde os meus 13 anos, realmente foi muitos anos. Deixei o futsal por falta de disponibilidade para treinar. Comecei a correr porque adoro desporto e queria continuar a praticar desporto, só que era uma corrida de passeio com o meu pai, com a minha família, até passar a conhecer o trail e aquele espírito de liberdade e natureza. Foi isso que me apaixonou, a questão de eu poder correr solta aí pelos montes, pelas serras, ouvir os animais, ouvir as árvores, o vento. É isso que eu acho que em nenhum desporto nós conseguimos ter, porque é a sensação de liberdade. Liberdade sem ter ninguém à nossa volta, ou que nós
por exemplo, eu treino em estrada, não é? Nós temos de treinar durante a semana em estrada, porque é pouca disponibilidade de tempo para irmos treinar em serra. E treinar numa estrada em que temos carros, em que temos pessoas, em que temos casas, é diferente de treinarmos no meio de árvores, no meio do nada, como eu costumo dizer. E é isso que me apaixona no trail. E é isso que eu acho que também apaixona muitas pessoas, a sensação de liberdade e de natureza. Pelo menos eu descobri um novo amor, que eu achava que só gostava de desporto e amava o futsal, mas afinal acho que é mesmo o trail que me leva a treinar tanto, porque eu não treinava assim tanto para jogar futsal. E eu não me importo de fazer, seja os sacrifícios possíveis para eu correr no meio da natureza. Muito bem, já não precisa de uma bola para correr atrás dela. É E verdade. o, e, e o Hélio, como é que deixa a pista e como é que deixa a estrada e se apaixona pela montanha? Antes de mais, boa noite e agradecer o vosso convite. Já andamos neste impasse há algum tempo em fazer esta entrevista. Um olá, Mariana, colega de modalidade. No meu caso, foi uma coisa super simples. Encontrava-me sei lá, vou-lhe chamar num triângulo entre tomar outro rumo da minha vida e largar o desporto ou continuar a competir. Depois, por acaso, acabei por aceitar um convite. Andava um bocadinho desanimado com a minha parte competitiva. Eu, de certa forma, acho que ainda não mudei e quando mudar, provavelmente vai ser para acompanhar a minha filha as suas corridas e fazer as coisas a meio termo. Ou sou competitivo, só consigo ver o desporto até agora de forma competitiva. E como naquele momento tinha acabado de sair do Benfica, andava um bocadinho triste com o próprio atletismo que eu andava a praticar. Hum, no convite consegui outra vez reacender aquela chama desportiva de competição, e passado 4 anos cá estou eu. Muito bem. O Hélio falou-nos deste caráter competitivo que para si é muito importante no desporto. A Mariana falou-nos mais que a montanha, que o trail lhe permite um contacto mais com a natureza. Muitas vezes as pessoas que deixam a estrada ou que fazem estrada dizem, bem, quem vai para o trail é menos competitivo, não se consegue comparar tempos, as pessoas até podem caminhar e não parece mal, podem chegar muito atrasadas, não parece mal, valoriza-se mais o contacto com a natureza, os abastecimentos, para-se nos abastecimentos. Mas para quem anda lá na frente, isto não é bem assim. Mariana, é mesmo para ganhar, Sim, é quem mesmo me para ouviu ganhar. falar é isso. Quem me ouviu falar na parte inicial pensa que eu vou para lá passear. Não, eu estou a falar que o contacto com a natureza é em treinos. Porque, sem dúvida, se alguém me perguntar em provas a paisagem que eu vi, eu digo que não sei o que é que eu vi. E o Eli, de certeza, passou por muitos lugares e outros países e numa pessoa não sabe o que é que vê. Vê que é bonito e depois vamos voltar lá para treinar e para passear, só para ver a paisagem, porque sim, essa história do que as pessoas realmente dizem é um facto, dizem que o trail não é tão competitivo, que nós podemos caminhar, que qualquer um ganha em trail. Eu sou sincera, é uma história que me cansa um bocado e andei aí muito revoltada com essas expressões, mas se nós só provamos aos outros que é difícil, que é tão difícil como correr na estrada, como o atletismo, como qualquer desporto competitivo, quando as próprias pessoas vão experimentar. Eu digo, quem me diz isso, eu digo sempre, pronto, então vai experimentar um trail. Não digo que seja um trail de 18 km, porque agora eu e o El também até fazemos trails mais longos, o El já fez muitos mais longos. Eu andei só nos 55, vou agora fazer um mais longo, um de 65, mais ou menos. Eu falo mais desses ultra trails, porque um trail de 20, tudo bem, tem as suas dificuldades, mas não pode não ser assim tão difícil. Agora, um trail para lá dos 30 km já não é para qualquer pessoa a nível competitivo. Eu só digo às pessoas para experimentarem. É muito bom, mas também é muito duro, como qualquer desporto, e todos nós sabemos que a competição tem os seus sacrifícios, e o trail também tem muitos sacrifícios por causa da competição. Hum, Hélio, no meu caso, eu acho que concordo plenamente com o que a Mariana disse.
mas isto parte um bocadinho de desconhecimento da própria modalidade. Aconteceu ao próprio atletismo há uns anos atrás. Não era visto muitas das vezes como uma profissão, não era visto como algo que as pessoas pudessem fazer para o resto da sua vida, portanto, todos os comentários são aceitáveis. E o que é visto ou é mostrado ou é conhecido do pouco que se sabe do trail em Portugal é provavelmente esta nuance de uma ligação entre atletas de estrada e uns que saíram da estrada foram para o trail e provavelmente o comentário que irão fazer serão estes, ok, tirar fotografias, acho que isso é tudo muito bonito, é bom vendermos isto, da mesma forma que se vende as maratonas lá fora, em que as pessoas vão para lá para fazer 4 horas e ninguém diz nada, portanto, hoje em dia Claro. o que interessa muitas das vezes é ser finisher, seja lá do que for, mas isto é a forma como nós vendemos o próprio desporto. Uma vez o Jorge Leite, num comentário numa das meias maratonas da Ponte, fez um comentário super interessante e era mais ou menos o retrato do runner, pondo o runner em aspas, em que dizia que o runner não interessa com quanto tempo é que ganhou quem ganhou a prova, o que lhe interessa era ele chegar a casa, não dizendo o tempo que fez, nem dizendo que houve uma diferença de 2 horas entre o primeiro e ele, simplesmente saber vender o que ele fez e ter uma comunidade que está atrás dele que lhe vai bater palmas porque ele terminou uma maratona e que provavelmente no prédio dele há de ter poucas pessoas a terminarem uma maratona. Portanto, acho que nós, atletas ou competitivos ou simplesmente fazer o trail por fazer, não devemos levar isso a peito e acho que não considero que seja assunto para ser, sei lá, tratado em esta pública e ser um problema. Claro. A Mariana enfatizou a dificuldade que é fazer uma prova, a exigência que é fazer uma prova destas. E eu não faço trails habitualmente, mas por aquilo que vou percebendo e que me vou percebendo e pelas conversas que vou tendo, há alguma tendência para que as organizações façam cada vez provas mais difíceis, quer em termos do desnível, quer em termos do número de quilómetros, quer mesmo em termos das dificuldades do terreno, dos obstáculos que é preciso transpor para continuar a correr. Obviamente que quem treina com o nível que vocês treinam e com cuidado e quem se prepara como vocês se preparam, está, obviamente, tem uma disponibilidade física para fazer esse tipo de provas. Mas será que toda a gente que vai para a montanha tem esta disponibilidade física, esta capacidade para enfrentar estas provas extremamente exigentes? Hélio, agora por si. Assim, Eu, é isso, eu, fala, é isso que eu ia dizer. eu provavelmente vou ser crucificado ao dizer isto, mas eu acredito piamente que 90% das pessoas que fazem algumas das provas há uma má avaliação da sua capacidade física, portanto, o que está mais em voga é o terminar 100 km ao invés de fazer 20 km como deve ser. Portanto, parte do pressuposto que é assim, o nosso atletismo puro e duro tem poucas pessoas a competir a um mais alto nível e a Mariana conhece duas das pessoas que competem ao mais alto nível, mas eu já as conheço há cerca de 15 anos e elas quase não fazem mais nada, comem, dormem sobre aquilo. E elas vêm-se, usando o termo gregas, para fazer as 2 horas 20 que fazem a maratona, que são marcas astronómicas. Portanto, elas preparam-se com muito afinco, portanto, imaginemos alguém que trabalha, que tem a sua vida, tem família e não se dedica com tanto tempo, provavelmente não vai ter a mesma capacidade física para preparar 42 km. Portanto, se calhar num princípio devia ser preparar 10, mas sim as organizações, depois o que é que acabam por fazer, acho eu, no meu ponto de vista, acabam por seguir uma tendência do mais é melhor, mais difícil é melhor. Vamos todos atrás desta tendência e acho que devemos fazer todos, tanto nós, atletas, como organizadores, uma real avaliação do que é que nós temos, principalmente em Portugal. Eu acho que em Portugal não temos público suficiente ou atletas suficientes para fazer
provas de 100 km em condições, por exemplo. Mariana, Eu concordo perfeitamente com o Hélio, por isso eu acho que o deixei falar, porque realmente eu concordo mesmo com a opinião dele. Eu acho que em Portugal liga-se muito à quantidade e pouco à qualidade. E daí é mesmo, é melhor aquele que faz já uma prova de 100 km do que fez trail e depois passou para outra trail e depois é que passou para os 100 km. Não, nós vemos, infelizmente as redes sociais também têm muito, eu acho que têm muito culpa, mas também têm muito culpa o que nós ligamos e qual é e o bom senso das pessoas, porque acho que falta aqui bom senso, porque o melhor é aquela pessoa que já fez 3 provas de 100 km, não é aquela pessoa que é ou campeão ou que ganhou ou que fez a marca, olha, a marca da Salomé Rocha, as duas que são atletas olímpicas, de certeza que nós se formos perguntar às pessoas, ao público em geral, que está no Facebook, poucos conhecem quem são as duas atletas que nós vamos levar à maratona dos Jogos Olímpicos para já, não é? Não são duas, não sabemos se irão ser mais. Só que se calhar conhecem aquele que já fez 3 provas 100 km. Tudo bem, todos têm o seu mérito e todos têm o seu esforço, mas é importante ligarmos mais à qualidade e mais também sabermos as bases que tá nisto, porque eu não sabia nada de atletismo. E o que é que eu fui procurar? Eu fui procurar um treinador que percebesse das bases, que me ensinasse e que eu progredisse de uma forma controlada, avaliada e que soubesse os meus limites, não é? E eu acho que toda a gente tem que começar por aí. Como é começar pela base e só depois chegar ao telhado? E eu acho que as pessoas querem chegar logo ao topo do telhado e nem sabem o que é a base. E acho que é um bocado essa dificuldade que nós temos em Portugal e mais na modalidade de trail, porque realmente vemos pessoas já a fazer tantos quilómetros sem saber, como ele disse, uns 20 quilómetros em condições ou uns 10 quilómetros em condições. Mas cada um sabe de si, como eu costumo dizer. obviamente. Eu acho, Lembro-me. eu acho que Diga. só uma pequena parte, eu acho que na verdade nós não somos um país de todo inculto a nível desportivo, mas falta-nos uma cultura muito grande a nível desportivo generalizado, que é Sim. se eu gosto de desporto, ok, que devo conhecer o desporto rei, mas depois também devo conhecer mais ou menos e dar-me ao trabalho de saber. Por exemplo, podemos fazer isto neste ano, que é ano de jogos, tentar perceber quais são as modalidades que nós vamos ter a praticar, a que vão participar, quais são os atletas, perceber mais ou menos o historial, porque hoje há um clique nós conseguimos ter o perfil de um atleta do princípio ao fim da sua carreira, portanto não custa mesmo nada. Claro. Lembro-me de um freerunning especial em que esteve connosco o ultramaratonista João Oliveira e que nessa altura esteve também com o Dr. Pedro Amorim, que também é um homem das ultradistâncias e que nos contou que numa das provas que fez em Omá, portanto no deserto de Omá, uma das principais dificuldades em termos de orientação eram as fitas que desapareciam e que naquele caso concreto eram comidas pelos camelos. Aqui no Ar, provavelmente vocês não experimentaram essa realidade, mas já se perderam muitas vezes, já perderam muito tempo, já tiveram que fazer mais quilómetros porque, porque perderam as fitas ou porque o percurso não estava muito bem marcado. Já vos aconteceram assim algumas dessas aventuras? Mariana? E eu ia dizer que às vezes em Portugal não são os camelos que comem, podem dizer pessoas, eles não comem, mas podem tirá-las. Não, mas eu por acaso posso-me perder, mas nunca tive assim uma ocasião que me perdesse muito tempo e muita distância. E se calhar as vezes que me perdi foi por descuido meu ou porque realmente confundi algumas marcações. Só me lembro de uma vez, até foi em Vigo, numa das primeiras vezes que eu corri, que eu fiz trail, perdi-me realmente durante 5 km, mais ou menos, mas realmente porque a organização meteu-nos no meio da cidade e não havia fitas. Mas de resto, aqui em Portugal, acho que mesmo não tenho razão de queixa de nenhuma prova, que a nível de sinalização estava tentado tudo muito bem. Agora, claro que uma coisa ou outra pode desaparecer, mas cabe a nós agora também
provas têm muito o hábito de mandar os tracks e acho muito importante também isso. Claro que nem todos temos um relógio que dê para mapas, mas já é uma segunda opção, caso uma pessoa se perca e o material obrigatório que existe, mas que não devia existir, cabe a nós termos a nossa noção e daquilo que nós precisamos e estar atentos. É só esse o nosso cuidado. E o Hélio nunca Sim, se perdeu. na verdade, é assim, no geral, como a Mariana disse, acho que as provas estão muito bem marcadas, nós não temos assim grandes dificuldades, muitas das provas são feitas em zonas de caminhantes, já são utilizadas. E muitas das vezes, quando os erros acontecem, são mesmo nossos. E eu tenho uma pequena história que fui com um amigo meu, estávamos a fazer uma prova e no processo, não sei porquê, decidimos fazer um corte e costura daqueles ao mais alto nível. Pá, lá fomos nós na conversa, passámos uma fita, não reparamos. Pá, mas passado 2 km olhámos um para o outro e perguntámos: já viste alguma fita? Ele diz: epá, não, eu epá, também não. Pá, às tantas aparecemos na estrada e perguntámos: oh, desculpa, eles, epá, vocês estão para aí a 2 km da última fita. Nós, boa, voltamos para trás e tentámos resolver as coisas. E resolveu-se o problema. Como é que esta pandemia pela Covid-19 tem afetado a vossa preparação? Começo por si, Hélio. Bem, no meu caso é super complicado porque eu tenho duas agendas, uma nacional e uma internacional. Ahm, e depois no início, no primeiro confinamento em março, a Maria acabava de nascer, foi-nos super complicados, andávamos completamente às cegas porque não sabíamos, tínhamos pouca informação e todos os cuidados eram poucos, então acabei por optar por ficar 2 meses sem sair de casa. Aproveitei para fazer várias coisas. Uma delas foi para tratar algumas lesões, outra foi para trabalhar o corpo de forma holística. Fiz muito trabalho indoor, mas claro que esta incerteza torna o futuro um bocadinho complicado, porque eu não consigo planear nada, não consigo organizar os treinos, não consigo fazer as sequências que costumo fazer de preparar uma prova mais longa daqui para 3 meses, para depois competir, para depois descansar e voltar a preparar a outra. Portanto, eu posso estar aqui a dar um tiro no escuro durante 4 meses de preparação para depois ter a prova cancelada e não ter uma opção. E isso é complicado e, acima de tudo, depois é manter a motivação, é tentar perceber até que ponto é que nós podemos esticar os nossos patrocinadores, porque eles não nos vão continuar a patrocinar às custas de treinos solidários e de objetivos pessoais, de fazer 100 km à volta de um percurso de 400. É tudo bom, mas eu consigo, de certa forma, fazer isso, encontrar motivação para fazer isso enquanto a minha época está a decorrer. Portanto, eu desde que a pandemia começou tenho visto as coisas um bocadinho de forma preocupante e incertas, e mesmo neste ano continuo a ver as coisas um bocadinho más, porque vai sobreviver muita pouca coisa. E nós temos que saber lidar com isso e perceber para onde é que nós vamos e para que lado é que a nossa modalidade vai. E a Mariana tem sentido muitas diferenças na sua preparação, no seu trabalho diário, no seu treino diário? É assim, eu o ano passado, por acaso, depois de conseguir ainda ter fazer a prova em que me tornei campeã nacional do Ultra Trail, acho que foi das últimas provas que aconteceu antes da pandemia. Depois disso, realmente, depois contraí uma lesão que me deixou 4 meses sem correr. Por um lado, e isto é ruim de dizer, não é? Mas ainda bem que pararam provas, porque não me senti tão triste. Mas pronto, concentrei-me mais em tratar os meus pontos fracos, em resolver a lesão, porque realmente foi um bocadinho grave. Então, depois disso, depois de a tratar, foi tentar recuperar a forma aos pouquinhos, trabalhar o treino de força, trabalhar uma forma, como o Eli disse, mais holística, porque nós às vezes quando estamos em época de competição há pontos que nós deixamos à parte porque não temos tempo ou porque estamos mais focados noutras coisas e se calhar são importantes, e isso fez-me pensar muito nisso.
também me concentrei muito mais no trabalho. O trabalho que eu tenho suga-me um bocadinho, aliás, suga-me muito tempo e consegui trabalhar mais e estar mais concentrada, consegui descansar, consegui também aproveitar mais o tempo em família, que no fundo acho que devo isso à minha família, porque o facto de treinar e trabalhar muito faz com que a outra parte da minha vida seja um pouco esquecida, inconscientemente, mas e então aproveitei muito esta pandemia para descansar em casa e para estar em casa, que era uma coisa que eu poucas vezes fazia, e acho que é importante isso, é preciso nós sabermos também parar, aproveitar o que nós temos na vida, porque depois da corrida há muitas coisas e mais que tudo na vida, a pandemia fez-me acreditar que precisava desse espaço para mim. Agora este ano, vamos ver o que acontece. Acho que já me cansei de tentar adivinhar. Eu, por exemplo, tenho a inscrição para as Canárias, não sei se vai realizar ou não, eles ainda não confirmaram. É treinar para depois ver se realiza ou não, mas é treinar com um objetivo. É triste quando nós estamos a treinar com um objetivo e ele depois é cancelado. Eu, por exemplo, falamos da Salomé e da Catarina, eu vi o quanto elas sofreram quando os Jogos Olímpicos foram cancelados e é a profissão delas, por isso eu que não é a minha profissão e fico chateada, por isso cabe a nós aceitarmos, porque existem coisas bem piores no mundo. Ambos falaram que aproveitaram esta paragem da pandemia para fazerem uma preparação holística. E eu perguntava-vos se fazem um trabalho de preparação mental para as dificuldades que enfrentam. Certamente fisicamente se preparam, fazem um trabalho de força, mas depois, em relação à preparação mental, isto tem a ver com características inatas, porque muitas vezes o corpo pede para parar. Vocês, certamente, em situações de esforço extremo, certamente a tendência é parar, descansar, mas vocês têm que continuar a correr. E se isto tem a ver com características pessoais, se tem a ver com a história de vida de cada um, esta capacidade, esta resiliência, ou se também se prepara, se também se consegue trabalhar e ter técnicas de resiliência para depois, em situações de stress extremo, continuar a correr e não parar e continuar a lutar. Hélio. Bem, eu no meu caso eu consigo perder meia hora por dia quase só. Quanto mais próximo das provas, ainda perco mais tempo em fazer visualização, fazer antever tudo um bocadinho, o que me pode acontecer, o que me pode não acontecer, porque muitas das vezes temos uma tendência a mentalizar apenas o ideal, que é cortar a linha de meta, e antes de cortarmos a linha de meta acontece muita coisa, e acho que o trabalho mental, se não for feito, se não tentarmos prever ou antever algum acontecimento, as coisas podem ser muito complicadas. Eu faço imenso trabalho mental. E o que dizia um bocado relativamente às nossas vivências, claro que elas, ao nosso passado, as nossas formas, a forma como crescemos, elas depois, juntando a tudo o que fazemos, tornam-se uma coisa brutal em termos de superar alguns objetivos. Mas claro que nós temos que visualizar e fazer uma ligação entre todas estas coisas para que elas. Nada acontece por acaso. Acontece às vezes, mas uma boa maioria das vezes, repetidas vários anos seguidos, acho que é preciso tentarmos antever e ver como fazer. Mariana. As três opções que disse, porque realmente tem a ver com a história pessoal de cada um, não é? Da vida e do passado de cada um, tem a ver com as características inatas e depois tem a ver com aqueles que sentem mais dificuldades, realmente procuram ajudas. E no desporto existe a psicologia desportiva, existe outro tipo, muitas técnicas e terapias que ajudam para isso. No meu caso, eu sou daquelas pessoas que realmente, quando meto uma coisa na cabeça, quero ir até ao fim e quero conquistá-la. Isso sempre foi assim na minha vida e em todos os esportes que pratiquei e no meu trabalho também sou assim. Sou demasiado ambiciosa, não pela negativa, às vezes até o ser demasiado também me corre mal, não é? Porque se não consigo as coisas
naquele determinado tempo já fica um bocado chateada. E isso fez-me ver agora conquistando um objetivo, aliás, 2 sonhos que eu tinha, que era representar a seleção e ser campeã nacional. Depois disso pus-me a pensar, e agora? Em pouco tempo tive aquilo, e o mais difícil agora é manter. E eu acho que isso, para atingir o topo, é complicado, mas que acho que com muito trabalho, com muita motivação e, como falou, resiliência, nós conseguimos atingir. Acho que para um atleta e para um desportista o mais difícil é manter-nos no topo. E agora tenho essa etapa, e é isso que me está, realmente baralhou-me um bocado as ideias, e tive que já ter esse pensamento, que antigamente eu não tinha tantas dificuldades e assumia e ia à luta, e agora penso de uma forma diferente e tento me preparar mentalmente, que também, como o Eli fazia e faz, eu antigamente não fazia, agora vejo que para manter no topo é preciso os pormenores, e então vamos a isso. Muito bem. A Mariana falou-nos no sonho, e vamos acabar com os sonhos então. Foi um sonho que se desfez, os jogos, o trail não entrar nos desportos, nas modalidades desportivas dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Acalentavam esse sonho de pertencerem à seleção, aos selecionados portugueses que competiriam nessa prova dos Jogos Olímpicos. Qual é a vossa prova de sonho? O que é que ainda gostavam de fazer no trail? E começava por si, Hélio. Claro que seria uma coisa super engraçada ter o trail nos jogos, mas acima de tudo eu cresci no atletismo e acho que não que o trail não fosse acrescentar valor, mas seria apenas mais uma corrida. E provavelmente eu não estou a ver como é que o trail em si, na forma que está, traria, sei lá, um bocadinho mais de espetáculo, porque isso é o que se procura nas modalidades, é conseguirmos mostrar ao outro lado o entusiasmo, conseguirmos fazer sonhar, conseguir ficar uma madrugada inteira para ver a Rosa Mota ou ver o Nelson Évora saltar nos jogos. É, Se calhar quem me ouvir vai achar que eu se calhar até sou um mal agradecido. Não sou. Sou mesmo amante do desporto e principalmente da corrida. Ok, claro que entre o breakdance e o trail, provavelmente preferia o trail, não é? Entre o surf e o trail, preferia o trail. Mas depois nós temos que tentar avaliar e ver as coisas de uma forma mais consciente e mais prática. Acho que o trail pode crescer ainda mais em Portugal e a nível internacional, e pode encontrar a sua própria estrutura, porque nós, por exemplo, quando falamos do ciclismo, todo o ciclista, o auge da carreira provavelmente seria um Tour de France, um jogador de futebol seria o Campeonato do Mundo, e provavelmente neste momento o trail, a prova grande será o UTMB. Portanto, eu neste momento almejo e sonho fazer parte dos grandes nomes que fazem a prova do UTMB, imortalizar-me dessa forma. Acho que foi a única coisa cuja qual eu consegui gastar energia até agora em termos de pensar em provas, não tanto nos Jogos Olímpicos ou talvez agora num próximo Mundial. Tentar sedimentar o que tenho vindo a fazer, melhorar num próximo ano, e claro, representar a seleção, que é sempre aquele orgulho. Mas sim, claro que se fosse aos jogos, claro, de preferência que fosse este ano e eu pudesse lá estar na seleção, não é? Mariana. Eu ia por acaso falar do breakdance, em que realmente se o breakdance vai, eu sou sincero, eu acho que o trail também tinha direito, mas não, o trail acho que é ainda não é um bebê, é uma criança no mundo do desportivo. Porque ainda há pouco no nosso país é que começou a haver reportagens sobre trail. A nível mundial existem canais que dão algumas provas de trail, mas não é aquela paixão, aquilo que move as pessoas
para realmente, como o Hélio disse, estarmos enfiados de madrugada de manhã a ver as modalidades dos Jogos Olímpicos. Acho que é preciso muito estofo para uma modalidade estar nos Jogos Olímpicos. O trail realmente já é conhecido a nível mundial, mas acho que, como tem tantas variedades, em que tem várias distâncias, tem vários tipos de percursos, acho que tem que se pensar muito bem nesse processo. Claro que, se fosse para os Jogos Olímpicos, eu estaria lá para lutar também por representar Portugal nos Jogos, e acho que isso, para lá de um sonho, é um sonho imortal, ir a uns Jogos Olímpicos que eu nunca na vida imaginei, mas estou disponível para tudo. Quanto às provas, sem dúvida, é o TMB, como ele falou, é a prova mítica, mas para mim eu ainda quero evoluir mais, ainda tenho muito que aprender, ainda tenho muito que correr para chegar lá ao TMB e participar e fazer um top 10, claro, era um sonho, só que para já ainda tenho muitas provas, ainda quero fazer mais provas no nível do estrangeiro, para aprender com os melhores, aprender com os melhores portugueses, e para já vou ao campeonato, estou selecionada para o Campeonato do Mundo na Tailândia e vamos ver se realiza, vamos ver se tudo corre bem até lá, e quero me concentrar para isso. Para já é a minha prova de sonho, é essa este ano, é o Campeonato do Mundo na Tailândia, e depois vamos evoluir com os melhores. Muito bem, Hélio e Mariana, muito obrigado mais uma vez pela vossa disponibilidade para participarem neste free running. Se nós estivéssemos presencialmente, como foram a maior parte deles, a nossa assistência dava-vos agora uma salva de palmas e nós colocaríamos um quadro da vossa participação na parede, onde ficarão acompanhados por muitas das pessoas que eu referi há bocadinho no início desta gravação, e também por muitos outros atletas que fazem parte da história do atletismo em Portugal. E, portanto, não podendo, estando impedidos de fazer esta atividade presencialmente, esta também é uma forma de resistirmos à Covid e evoluirmos para estas plataformas digitais. Mais uma vez, muito obrigado, felicidades para a vossa carreira, para a vossa vida, e saúde. Muito obrigado. Obrigado, igualmente.